Galera, estamos começando aqui mais uma semana de mostra e hoje vai ser um dia incrível. A gente vai ter relações internacionais, teatro, gestão hospitalar e pedagogia. Então, se você ainda não mandou para os seus amigos que estão pensando em fazer esse curso, esse é o momento de mandar. Lembrando que a gente está fazendo divulgação nos intervalos de todos aqueles que estão precisando, por exemplo, que tem um canal ou então um Instagram, não sei, de estudos. Então, podem mandar aí que a gente vai estar colocando o intervalo. E agora vamos começar com o curso de Relações Internacionais. Guilherme, esse momento é todo seu. Você tem 1 hora para apresentar e muito obrigada pela sua disponibilidade. Pode começar. Opa, obrigado. Boa tarde a todos que estão assistindo, todos e todas, né? Estou muito feliz de participar desse momento, porque as feiras de cursos foram muito importantes para mim, na construção do que é que eu queria para a universidade, do que é que eu queria de carreira. E estar podendo participar hoje, eu acho que é uma forma também de retribuir tantas apresentações boas que eu assisti. Então, vou ter esse momento para explicar o curso, como é que funciona, e também para escutar vocês, porque é um curso relativamente novo, surgem muitas dúvidas a respeito dele, e é sobre isso que eu quero começar a explicar aqui agora, como é que está funcionando minha vivência no curso de RI. Então, quem sou eu? Meu nome é Guilherme, eu estou para entrar agora no 5º período de Relações Internacionais, pela Universidade Federal da Paraíba. Estou para entrar porque, com a pandemia agora, está tudo paralisado, né, as atividades, mas já alcancei aí mais da metade do curso, né, são em torno de 4 anos e meio de graduação, e quero compartilhar para vocês como é que funciona, assim, minha experiência, quais foram as coisas que me inspiraram a fazer esse curso, e desmistificar muitas coisas que se tem a pensar sobre as relações internacionais também. Então, vamos lá. Mas, afinal, o que é que são as relações internacionais? Desde que eu entrei no curso, toda vez que alguém pergunta o que é o curso para mim, eu escuto muitas coisas que são completamente desnorteadas da realidade mesmo dentro do curso, né? Tanto que eu costumo brincar que, às vezes, quando eu estou com pouca paciência para explicar, eu falo logo que eu sou estudante de Direito, que aí o pessoal não pergunta tanto. Mas vamos lá, eu separei aqui uma das coisas que eu escuto bastante toda vez que eu falo. É para viajar? Então, se você está entrando no curso com a esperança de viajar o mundo inteiro, sinto lhe dizer que, infelizmente, não é exatamente dessa forma que funciona o curso. Claro que existem muitas viagens para trabalho, em determinadas áreas profissionais que você entra, mas a parte das viagens mesmo é uma coisa muito pequena mesmo dentro do curso. Existe uma gama de várias outras intersecções que contemplam mesmo que são as relações internacionais. Eita, vai ser diplomata, que chique. Também não necessariamente, né? A carreira diplomática, eu vou explicar ela um pouco melhor para vocês, um pouco no final da palestra, mas ela é só também uma das carreiras que podem ser alçadas dentro do curso, e por incrível que pareça, muitas das pessoas, pelo menos na minha sala, não têm interesse tanto na carreira diplomática. Então, assim, não é regra, não é obrigação, e tem muita coisa além mesmo dessa carreira. Também tem entendi, mas faz o que mesmo? Na verdade, a pessoa não entendeu muito bem, porque, como eu falei, é um curso ainda muito novo, está realmente bem recente, acho que ele tem, o primeiro curso no Brasil de RI foi lá para os anos 70, então tem muita gente que não compreende tão bem o que são as relações internacionais, como elas estão presentes, como elas podem agregar, né? Tem o famoso fala quantas línguas, né? Porque sempre tem a ideia de que quando você entra no curso, você automaticamente é um poliglota, você sabe falar todas as línguas do mundo, e na verdade não é uma realidade. Claro que para a realidade do profissional de RI, saber algumas línguas é muito importante também. Vou explicar um pouco melhor para vocês por que isso.
Mas a gente sabe que não é uma realidade de todo brasileiro ter acesso a vários cursos de língua, a gente sabe que não é uma realidade de todo mundo ter esse tipo de conhecimento, principalmente no início da graduação, mas botei isso aqui para lembrar também que não é a coisa mais fundamental para se ter quando você entra no curso. Por exemplo, tem muitos professores meus que eles têm uma maior consciência disso e até buscam fazer uma bibliografia mais de textos em português, mas sempre tem aquele também que bota textos em outras línguas também. Mas assim, eu acho que isso não é algo exclusivo do curso de Relações Internacionais. E são conhecimentos que eles podem ser construídos ao longo dos anos. Eu, pelo menos, eu tinha o inglês, mas eu sei que muita gente não tem também. E sempre é tempo de estar estudando essas novas línguas também, né? E esse aqui eu botei, que é o Já Fritou Muito Hambúrguer, que é em relação ao cargo, né, que o filho do presidente ele estava para ocupar de embaixador dos Estados Unidos, que é a embaixada mais importante do Brasil atualmente, né? E a experiência dele era fritar hambúrguer, então sempre tem esse tipo de piadinha também. Mas vamos lá. Eu costumo definir que o curso de Relações Internacionais, ele não. Eu gosto sempre de estar definindo três pilares fundamentais que contemplam tanto a carga de trabalho do profissional de RI, como também a carga de assuntos que a gente estuda ao longo do curso. Esses pilares eu sempre divido no direito mesmo, na economia e também no estudo das ciências políticas e sociais. Aqui eu botei algumas temáticas e disciplinas que eu já estudei dentro do curso, que elas vão dentro dessa área, né? E na parte de ciência política e ciências sociais, tem o quê? A compreensão da teoria política, ver como a política vem se articulando ao longo dos anos, como ela vem se articulando na sociedade, tanto na idade moderna, tanto na idade contemporânea. Geopolítica também, compreender como é que funciona a política das relações entre Estado, tanto das relações diplomáticas, como também relações de guerra, e aí uma gama de relações que podem se desprender disso. Globalização, que define muito do que a gente compreende das relações internacionais também, né? Que são essas novas relações que se estabelecem com as facilidades tecnológicas e de maior conexão entre pessoas, sociedades, estados, nações. História das relações internacionais também, que sempre é compreender, tanto por uma análise histórica, como é que esse processo veio se desenvolvendo. Estudos de paz, que foi uma que eu paguei agora recentemente, muito boa, que é principalmente compreender os processos que foram feitos até hoje para fazer com que a sociedade se tornasse mais pacíficas, evitar as guerras, a implementação de acordos, tratados, teorias dos estados também, né, porque, querendo ou não, as relações internacionais, apesar de elas serem também de atores da sociedade, de atores privados, mas ela nasce principalmente dessas interações entre os estados, então sempre bom compreender como é que eles são formulados. Política internacional também, que é ver os novos arranjos da política internacional, como é que ela vem acontecendo ao longo dos anos também. Na parte de direito, a gente tem umas bases mesmo, que até algumas disciplinas são comuns do curso de Direito, mas não tanto. Né? No caso, é a Introdução ao Direito, que é compreender as funções básicas mesmo, e também Direito Internacional, que é muito do que vai regular essas relações internacionais, então é sempre bom ter uma base forte nisso. Outra é compreender as dimensões jurídicas das relações internacionais, principalmente quando você vai tratar de guerra, você vai tratar de acordos de cooperação, você vai tratar de tratados mesmo, de relações com organizações, a gente sempre tem uma grande base, né, do que é que está sendo feito ali acordado, o que é assinado pelas partes, o que tem validade jurídica, né, nessas relações. Regimes e organizações internacionais, que é compreender mesmo como é que funcionam essas organizações, como é que funcionam as obrigações com essas organizações, e também as soluções de controvérsias, né? Porque, historicamente, todo mundo sabe que o mundo é composto por várias relações muito conflitosas, e cabe muitas vezes ao profissional de RI estar sendo um caminho para a solução dessas controvérsias, para que não evoluam para um meio de guerra, para que não evoluam para intrigas. Então, sempre tem essas potencialidades, né, de estudo também.
E um que acaba sendo muito fundamental, porque, querendo ou não, a sociedade atual ela é muito movida por relações econômicas, então a gente tem uma base muito forte de compreender a economia e o comércio internacional. Algumas dessas questões que a gente vê no curso são disciplinas de comércio exterior, compreender como é que está funcionando as aplicações do comércio entre o meu país e outro país, saber mesmo da economia brasileira, né? Como é que a economia brasileira vem operando, quais são os fatores que determinam os processos econômicos do Brasil, ver a economia política também, que é compreender como essas relações econômicas elas transbordam as relações políticas também, e também o processo das negociações internacionais, né? Que sempre é o delineamento de acordos, acordos de comércio, de exportação. Então, assim, como eu mostrei para vocês, a gente tem uma gama de conteúdos que podem ser contemplados pelo curso de Relações Internacionais. Por isso que eu até vou mostrar para vocês algumas experiências depois, mas pelo menos dos meus amigos, na minha turma, cada um tem um interesse diferente dentro da área. Então, você tem uma gama de possibilidades para a sua atuação também, né? Mas como é que isso está presente na minha vida? Então, às vezes a gente acha que essa realidade internacional está mais distante do que a gente pensa. Mas, na verdade, quando a gente para olhar coisas simples mesmo, a gente vê que ela está muito mais próxima. A gente tem as relações econômicas também, tanto no processo de exportações, que eu falei, das disciplinas, né? Mas também, principalmente quando você vai ver as relações econômicas, acho que todo mundo, quando liga no jornal, sabe que aparece de vez em quando que o dólar está em alta, que o dólar está em queda. A gente pode achar que isso é só uma coisa que está muito distante da gente, mas muitas vezes são fatores que determinam como é que o Brasil vai fazer comércio com outros países, como é que os empresários vão estar em relação a outros países também, e principalmente compreender como é que um evento isolado no Brasil ou em outro país, ele vai ser fator importante para determinar como é que vão ser as relações econômicas desse país com outro país, ou então de empresas com outro país. Isso é muito comum. Naquele exemplo das queimadas na Amazônia, a gente viu que o descompromisso do presidente com várias questões ambientais estava levando a vários países na Europa a não fecharem, no caso, a acabarem com acordos comerciais que tinham com o Brasil. Então, assim, são questões que a gente acha que estão distantes, mas estão mais presentes do que a gente imagina. Botei o avião também para simbolizar a coisa das viagens, mas não só viagem mesmo, eu diria intercâmbios entre culturas, intercâmbios entre pessoas, e principalmente a recepção de estrangeiros no país, ou então como mostrar as potências do seu país em outro país. Então, são questões que estão bem mais presentes mesmo. Mostrando para vocês aquela perspectiva que eu disse que não necessariamente você tem que viajar, às vezes uma ação de relações internacionais, ela está presente a partir do momento em que você, na sua comunidade, na sua escola, na sua universidade, recebe um estrangeiro e faz políticas de acolhimento para ele. Querendo ou não, você leva várias políticas de relações internacionais para dentro disso, para que ele se sinta acolhido, para que ele se sinta representado. Então, são exemplos mais comuns mesmo de como isso está bem mais presente. Essas mãos que eu coloquei aí é o que é bem emblemático, né, que é a celebração de acordos, celebração de tratados, pensar a cooperação internacional. A gente vê tanto os acordos de cooperação sendo feitos entre o meu país e outro país, como também na universidade, na escola, na prefeitura. Vou falar um pouco mais disso depois na parte da área de trabalho. Mas quando, por exemplo, a sua escola ela faz alguma parceria com uma instituição estrangeira para ter um certo material de estudo, quando sua universidade ela faz alguma parceria para alguma pesquisa. Isso são relações internacionais acontecendo também. Acontecendo muitas vezes em nível mais local do que a gente imagina. Quando a sua prefeitura ela faz um acordo de cooperação para trazer uma iniciativa para o seu bairro, trazer uma iniciativa para a sua cidade. Isso também é um exemplo de como relações internacionais elas estão presentes nesses processos. E essa casinha que eu coloquei aí, né, é basicamente para representar as instituições, o papel das organizações internacionais e como muitas vezes elas estão mais atuantes do que a gente pensa também. Muitas das políticas que são pensadas tanto no nível da gestão pública, como no nível da gestão do país, como também de algumas iniciativas, elas são pensadas a partir
de perspectivas e iniciativas que são feitas lá na esfera internacional. Vou mostrar para vocês algumas imagens já já, como é que isso está mais presente também, e provavelmente vocês vão reconhecer de alguma forma. Quando, por exemplo, se pensa uma nova questão de direitos humanos na organização, quando se pensa uma nova pauta de proteção a grupos na organização, muito disso que está lá no escopo internacional pode ser trazido para as realidades locais também. Então, é muito das ações que as instituições acabam impactando no nível mais local da gente, né? Vamos lá, exemplos do cotidiano. Como é que a gente encontra isso mais latente mesmo? Eu acho que um exercício muito simples é só vocês pegarem qualquer produto aí de vocês que vocês saibam que não necessariamente é feito pela indústria nacional, e vocês vão ver bem aqui a etiqueta, às vezes made in China, made in Vietnã, made in Portugal. Por que que isso está dizendo que é feito em outro país? Na verdade, como é que esse produto ele chegou até a sua loja, chegou até a sua realidade também? Significa que para aquele produto chegar aqui, existiu um acordo para que houvesse a compra e importação desses produtos, visto que ele não é fabricado pela indústria nacional. Então, a gente vai reconhecer que as relações internacionais, elas também estão presentes nesse tipo de negociação, nesse tipo de compra. E quando a gente para ver o exemplo do Brasil, boa parte dos produtos que a gente tem, não boa parte, mas muitos deles também, eles vêm frutos da importação. Então, várias dessas políticas, elas vão estar presentes não só nas coisas que a gente consome mesmo, mas também na construção de infraestruturas, no delineamento de projetos também. Tudo que a gente não consegue produzir em escala nacional, a gente parte para essa coisa da importação. Então, acaba, querendo ou não, estando muito presente. Acho que todo bairro você vai encontrar uma loja de importados também, aqueles aparelhos mais tecnológicos que a gente não fabrica, né? E tudo isso são políticas de importação também, uma compra internacional que está sendo feita. Eu coloquei aqui esses quadradinhos que o Matheus Solano está falando, aquele ator da Globo, está falando o tempo todo dele na Globo, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é uma perspectiva que ela vem das Nações Unidas, né, de vários desafios a serem cumpridos globalmente para que a gente entre numa etapa de desenvolvimento sustentável. E eles são muito utilizados pelas políticas públicas também, principalmente quando as prefeituras, os governos estaduais, eles aliam algumas metas mais locais do município e do estado a essas perspectivas que são pensadas nas organizações internacionais. Tanto porque eles acabam sendo objetivos que podem ser aplicados de forma bastante ampla. Então, a gente vê aqui a erradicação da pobreza, fome zero, igualdade de gênero, educação de qualidade. Querendo ou não, são pautas que são muito interessantes aos gestores também. Então, sempre existem essas relações de entender o que é que está sendo discutido globalmente para fazer as mudanças no espectro local. Coloquei aqui também essa foto dos passaportes, né? Porque são sempre as relações não só de viagem, mas relações mais burocráticas entre países, a atuação de embaixadas. Quando você vai fazer uma viagem, você não pode simplesmente chegar lá e passar uma fronteira e é por isso. Na verdade, não. Existe uma série de metas e panoramas que você tem que estar cumprindo para poder entrar naquele país. Então, é compreender que, por exemplo, quando você viaja para outro país, você está submetido a outro sistema político, outras leis. Então, o papel da embaixada é tanto instruir, né, como é que essas relações vão se dar entre a sua realidade e a realidade do outro país, como também garantir que você vai estar cumprindo todos os trâmites para estar adentrando aquele novo modelo. Ainda no âmbito da gestão pública, né, que eu falei, aqui essa foto ela é do programa Mais Médicos, né, aquele que muitos devem saber que trouxe vários médicos cubanos para atuar no SUS, e é uma política governamental, mas ela tem esse fundo mesmo de caráter internacional, né, você está trazendo médicos de outro país para suprir algumas necessidades que o Brasil estava precisando. Então, são políticas de cooperação internacional que são delineadas dentro do escopo local também. E isso vai muito de uma coisa que eu vou falar depois também, que são os exemplos de cooperação que são feitas, né? A cooperação técnica, que é trazer mesmo profissionais,
Então, vários desses acordos, isso aqui eu botei só um exemplo, mas a gente pode encontrar não só na esfera pública, mas também na esfera privada, a busca por estratégias internacionais para dentro das suas empresas, para dentro das suas ações, e são relações internacionais acontecendo bem mais próximo, né? Essa foto aqui eu botei da Beyoncé, botei porque eu gosto da Beyoncé também, mas porque para mostrar também exemplos que a gente nem pensa tanto, mas quando você quer contratar um artista internacional para fazer um show no seu país, por exemplo, você tem que ter toda a burocracia para ver como é que ela vai conseguir entrar no país, para ver se os termos do acordo vão ser cumpridos para fazer com que ela seja bem recebida também. Então, botei um exemplo mais atípico como esse, mas é mostrando que, como nessa última imagem agora, de conseguir peças de outros países ou então de importar esse produto. Isso são só poucos exemplos de como as relações internacionais elas podem estar muito mais presentes do que a gente imagina. Vamos lá, só beber uma aguinha, né? Porque tudo certo. Eu separei aqui algumas habilidades que o profissional de relações internacionais ele pode ter. Algumas foram coisas que eu presenciei, estou presenciando ao longo do curso. Algumas são vários conselhos que foram me dados também. Mas a primeira delas que eu penso é a questão da comunicação, né? Querendo ou não, quando você trabalha com relações internacionais, você está trabalhando com relacionamentos, né? Então, você tem que ter sempre muito aprimorada, né, essa capacidade de comunicação, de comunicar suas propostas para outro ator, de compreender as propostas dele também, e por isso que falam tanto daquela questão das línguas, né? As línguas, elas são fundamentais para a atuação do profissional de RI? Não necessariamente, mas quando você tem o domínio daquela língua, com certeza muitas portas vão ser abertas para você. Eu, por exemplo, eu tenho inglês, eu busco estudar um pouco mais do espanhol e tenho, assim, um pouquinho do francês, nada muito aprofundado, mas eu sei que são habilidades que abrem muitas oportunidades. Outra habilidade que eu coloquei é uma grande habilidade com pesquisa, né? Porque quando você se forma em relações internacionais, você é um internacionalista, ou seja, você vai estar ali como um grande analista desse sistema internacional, e tanto para você pesquisar a realidade local, como pesquisar a realidade do outro, para os fins da profissão que você vai estar exercendo, né? Então, constantemente você vai estar tendo que compreender diversos cenários e estudar diversas alternativas para os fins que o profissional de RI ele pode estar atuando. Nisso, eu coloquei estratégia também, que principalmente quando você vai fechar acordos, você vai tentar trazer uma iniciativa estrangeira para o Brasil, você vai tentar fazer essas relações acontecerem, muitas vezes você tem que ter um raciocínio lógico e uma grande amplitude na sua estratégia para pensar novas oportunidades e novas formas de trazer essas ações mais para perto. Ou então, fechar um negócio, tentar mostrar para o estrangeiro como essa oportunidade vale a pena. Então, eu sempre gosto de botar o pensamento estratégico como uma área a ser desenvolvida, né? Como eu falei, em RI a gente tem muito essa questão do analista, né? De várias profissões que vão requerer uma grande capacidade de pesquisa e de análise de certa estrutura. Por isso que eu botei aí a análise de cenários, né? Tanto analisando como é que está o seu cenário local agora para fazer certa ação, ou como é que está o cenário do outro também para que essa ação ela tenha efetividade. Ou então que essa ação não tenha efetividade também. Uma coisa que eu coloquei também, que eu acho que é muito importante, é a visão ampla de mundo, né? Porque, apesar de não necessariamente você estar viajando constantemente, é muito importante que você, acho que não só como profissional de RI, mas como ser humano também, você compreenda outras realidades que não somente a sua, né? Porque se você vai atuar profissionalmente só tendo em mente os valores que são intrínsecos à sua realidade, sem compreender a realidade do outro, você, querendo ou não, vai estar atuando de alguma forma rasa, né? Então, é sempre importante estar compreendendo que existe uma gama, uma diversidade de culturas, uma diversidade de valores, e que estes devem sempre ser compreendidos, né, para a sua atuação. Outro que eu coloquei aqui é alteridade, que vai muito com visão ampla de mundo, né? Que é você reconhecer as subjetividades do outro, reconhecer os valores do outro também,
e sempre tentar buscar o intercâmbio dessas relações, né? Tanto mostrar um pouco dos seus valores para o outro ator internacional, como também reconhecer algum desses valores do outro também. Por fim, mas não menos importante, eu botei a diplomacia, né? Que é sempre a manutenção da cordialidade para que essas relações elas sempre sejam as mais prósperas possíveis, para que não hajam nenhuma confusão e nenhum desentendimento devido a uma falta de tato, né, de como essas relações vão ser conduzidas, e a sempre manutenção da boa educação e da capacidade de resolução pacífica das controvérsias, né? Eu acho que é uma estratégia muito importante, não importa a área que você estiver exercendo. Isso foi mais uma aguinha, galera. Aqui a gente chega na área que é muito perguntada por todo mundo, para entender, beleza, mas em que é que você vai estar trabalhando especificamente? Por isso que eu trago o mundo do trabalho para as relações internacionais, né? Aí dentro desse mundo a gente vai ter uma gama de oportunidades que não somente a diplomacia, né? Que, como vocês viram, a gente vê muitos assuntos dentro do curso, a gente vê várias disciplinas, a gente vê vários caminhos. Então, a gente acaba inserindo muitos desses caminhos em diferentes profissões. Não quero desanimar ninguém com isso, mas é uma área que ainda está crescendo. Então, diferente de outros cursos, por exemplo, você não encontra específico ali, às vezes, a vaga de relações internacionais, tanto que foi somente esse ano que a profissão de RI ela foi oficialmente reconhecida. Então, muitos ambientes eles ainda estão preocupados, ainda estão se preocupando em colocar vagas específicas para RI, e é nosso papel dentro do curso e como profissionais também, tá ali mostrando a nossa função, tá ali mostrando que a gente precisa dessas vagas também. Mas isso não quer dizer que não existem vagas, existem. Mas muitas vezes elas não estão extremamente especificadas, porque é algo muito novo ainda, como eu falei. Mas, de algumas oportunidades, coloquei a típica, né, que é a carreira diplomática e representações, tanto representações em embaixadas, como representações em organizações. Para quem não sabe, o diplomata, ele é o que vai estar representando o Brasil fora do país, né? E a carreira diplomática, ela, no Brasil, ela é feita por meio do Instituto Rio Branco, que é o Ministério das Relações Exteriores, né? E dentro desse ministério, a gente tem um concurso público anual, que são em média 20 vagas, é algo bem restrito mesmo. E para você poder fazer o curso, basta você ter um curso superior, né? Mas a gente sabe que dentro do curso de RI, muitas coisas do concurso a gente estuda ao longo da nossa graduação. Então, por isso que eu acho bom ressaltar, né? Aqui eu tenho a foto do Celso Amorim, que ele era o antigo ministro das Relações Exteriores. Aqui eu também tenho do Alexandre Vidal Porto, que ele é escritor e diplomata também. E nessas duas fotos eu coloquei representações que não necessariamente elas vêm por meio de Itamaraty. A gente tem as representações diplomáticas das organizações internacionais, como eu falei. Tá bem alto agora na Netflix, eu recomendo que vocês assistam, se quiserem saber um pouco mais sobre. Mas é o filme Sérgio, né? Que fala sobre o Sérgio Vieira de Mello, nessa foto aqui junto com o Kofi Annan, que era o secretário-geral da ONU. Mas o Sérgio Vieira de Mello, ele era diplomata pela Organização das Nações Unidas, né? Ele era do Alto Comissariado. Então, muitas das relações estabelecidas entre a Organização das Nações Unidas e outros países, muitos dos processos de pacificação, da implementação de projetos, passavam por ele também, representando a organização, né? E aqui nessa foto do meio também, eu coloquei a foto da diretora executiva da ONU Mulheres, né, a Fonseca Cuca, que ela também trabalha dentro da Organização das Nações Unidas, representando os interesses da agência que é a ONU Mulheres, né, que defende globalmente os interesses para tanto aquele exemplo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que eu falei, né, que era a igualdade de gênero, mas também da proteção dos direitos das mulheres em todo o mundo. Então, assim, existe essa possibilidade de estar atuando tanto representando instituições, como representando o seu país também, né? Mas não só representar por pura representação, intermediar as relações entre o seu país e a organização com outros atores externos. Eu acho que é uma das melhores definições que eu posso dar agora.
Outra iniciativa que eu acho que é interessante, assim, é uma que tem uma ampla amplas vagas aparecem, é na área de comércio exterior e iniciativa privada. Como eu falei, muitas vezes a gente é regido por algumas relações econômicas, então, muitas empresas, elas tendem a querer internacionalizar suas ações, pegar o seu produto nacional e levar para o exterior, ou então importar produtos também, ver aquela empresa internacional e trazer aquilo para cá. A gente vê muito a questão dos portos também, né? De muita coisa chegando na nossa cidade, e muitas dessas ações, elas vêm mesmo de perspectivas de relações internacionais, de compreender como é que esse comércio está funcionando, onde é que estão as melhores capacidades de investimento agora, onde é que estão as melhores capacidades para eu internacionalizar a minha empresa. E apesar de ter o curso de comércio exterior, por exemplo, mas o profissional de RI, ele pode atuar aqui, tanto compreender as perspectivas do mercado, né, como eu falei no curso, a gente tem uma base boa, assim, de economia, como também entender as subjetividades, né, de cada ator, que leva a buscar estratégias mesmo de trazer produtos para cá ou levar nossos produtos para outro país. Por isso que eu coloquei nessa imagenzinha aqui agora, né, o computador com alguns gráficos, porque é muito também daquilo de análise de cenários, né? Analisar onde é que está o melhor cenário para investimento, onde é que está o melhor cenário para eu levar meu produto. E muitas dessas relações até acontecem por meio de algumas agências. Eu botei o exemplo da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. É uma agência que ela vai estar presente tanto em iniciativas da gestão pública também, como também dos interesses da iniciativa privada. Então, muitas das empresas grandes também, elas têm um setor de relações internacionais fortalecido, principalmente nessa perspectiva de estar fechando acordos, né? Outro que eu coloquei aqui são as organizações e agências. Esse é um que eu acho muito bacana, porque quando a gente para ver, ao longo dos anos, a gente teve uma grande evolução da construção de organismos internacionais, e muitos deles estão oferecendo vagas. Talvez elas não sejam tão publicadas assim, mas quando você para pesquisar, tem muita vaga acontecendo ali também. Tanto para a ONU, né, que ela tem 1 milhão de agências especializadas, tanto nas agências mais próximas da gente, como o Mercosul, a ONG Conectas, né, não só organizações internacionais, mas também organizações não governamentais. A gente tem a Anistia Internacional, e aqui eu vou falar depois, que é um caso mais específico, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Muitas dessas organizações e o trabalho de RI dentro delas vem no sentido de, tanto no angariamento de fundos, né, porque boa parte delas elas funcionam com fundos colaborativos, então é você tentar projetar a sua organização para que outros públicos venham a investir nela e as ações consigam ser efetivadas, né, como também para análise de projetos. Eu vou dar um exemplo agora de uma professora minha, que ela trabalhou por muito tempo nas Nações Unidas, e o trabalho dela basicamente era fazer a análise de cenários, né, e também fazer análise para a implementação de projetos. Então, vinha um projeto ali de atuação internacional, vinha um projeto de cooperação, para melhorar algum setor específico, então ela fazia toda a análise desse projeto, ela elaborava projetos também, para ver a viabilidade da implementação dele. Então, vai muito também nesse trabalho de campo. A gente tem também um exemplo que eu já citei, né, que é do Sérgio Vieira de Mello. Ele era do Alto Comissariado, mas ele fazia muito trabalho de campo também, conhecendo o território, falando com lideranças locais, tentando promover algumas noções da organização para dentro daquelas localidades. Principalmente quando você vai tratar de cenários de direitos humanos, né? Muitas dessas organizações, elas entram mesmo na perspectiva de garantir que os direitos humanos eles estejam sendo efetivados nos países. Então, tem todo esse trabalho de pensamento de projetos, como também a análise de como está a situação local. O Mercosul, ele tem uma perspectiva um pouco mais econômica, apesar de ter um lado social também, mas é pensar como é que podem funcionar as relações de exportação entre os países da América do Sul, como é que podem funcionar a elaboração de mercados comuns também, a circulação de pessoas, de empresas, de produtos. Então, é muito dentro dessa perspectiva de você estar pensando de como vão funcionar essas interações, né? A Anistia Internacional, ela é outra que ela trabalha muito na proteção dos direitos humanos, né? A gente tem várias ações que são encabeçadas dentro do Brasil, no Nordeste nem tanto,
mas principalmente na defesa do combate a injustiças políticas e injustiças sociais também, a anistia ela está um pouco mais presente. Também outra que vai nesse caminho é a Conecta Direitos Humanos, que acho que vai mais na ideia tanto do pensamento de projetos, como também no angariamento de fundos. E a gente tem a Agência Brasileira de Inteligência, né, que é basicamente assim a nossa CIA, né, para quem sabe, nos Estados Unidos, é a nossa inteligência, né, e vai muito do pensamento de estratégias também, né, tem os serviços de espionagem e contra-espionagem, de promover também os interesses mais militarizados do Brasil, enfim, várias questões que a agência brasileira pode atuar. Esse já tem uma vaga um pouco mais específica para as relações internacionais. Eles lançam de vez em quando concurso público, e aí tem vagas lá que são direcionadas a profissional de RI. Outro concurso agora que eu esqueci de comentar, que vai também nisso da carreira diplomática e representações, é a questão tanto das embaixadas, mas também do oficial de chancelaria, que faz um trabalho quase que paralelo, assim, também ao diplomata, de promoção de interesses também, mas também o trabalho em embaixadas e articular como essas representações vão estar sendo dadas, e esse é um concurso público também que também pode ser feito, apesar de não ter vaga específica para RI, é uma vaga mais ampla, mas são vagas em que os conhecimentos que você adquire ao longo da sua graduação com certeza vão ser muito úteis, tanto para o estudo do concurso, tanto para a sua atuação profissional. A academia, né, que acho que independente da área que você escolher, né, para entrar na universidade, você sempre tem essa oportunidade. No âmbito de RI, mais a gente tem o trabalho do professor, né, que é uma coisa admirável, eu pelo menos tenho muito orgulho de todos os meus professores e de todo o incentivo que eles dão para a gente, e é uma área que eu penso em seguir também. E não só trabalhar dando conteúdo normal, ensinando as relações internacionais, como também o trabalho com pesquisas, o trabalho com conhecimentos mais específicos de alguma área. A gente vê que muitas empresas também, muitas organizações, constantemente eles estão pedindo o apoio da academia, da universidade, dos professores, para tratar de uma situação um pouco mais específica, né? Então, até na questão de jornalismo internacional também, muitos que estão na academia, eles acabam indo também para essa área de correspondentes internacionais, né, de falar do cenário internacional e serem grandes pensadores de como estão funcionando as relações internacionais atualmente nos seus maiores âmbitos, né? Como eu falei, é uma área que é interdisciplinar, tem muitas categorias para pensar as relações internacionais, e é uma área muito bonita também. Acho muito válido sempre estar atuando para a construção do conhecimento. E, nossa, eu acho que eu passei por esse, né? Acabei de pensar. Não sei por que passei, porque é uma das áreas que eu gosto mais, que é aquilo que eu falei da gestão pública e cooperação internacional. Como eu falei para vocês, dentro dessa perspectiva dos organismos internacionais, cada vez mais os estados e municípios eles estão pensando em pegar esses valores e trazer para a realidade mais local. Então, a gente tem a implementação desses setores dentro das prefeituras, dentro dos governos dos estados, para pensar tanto relações econômicas com outros países, para conseguir investimentos e recursos para obras do governo, como também pensar em iniciativas de âmbito mais internacional. Nisso a gente tem as redes de cidade, né, que muitas vezes são pensadas com várias gestões municipais em vários países para pensar políticas em comum. A gente tem, que acho que muito aplicado pelas prefeituras e governos estaduais, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Muitas dessas estratégias, como eu falei, elas são aplicadas dentro do escopo da governança pública. Esse exemplo aqui eu botei também da Prefeitura de São Paulo, que ela tem um setor específico para relações internacionais, então pensa tanto para a viabilidade de projetos da Prefeitura, como também para a execução de ações de cunho mais internacional, tanto de receber pessoas na cidade, quanto promover a cidade no mundo inteiro. Aqui eu coloquei o Consórcio Nordeste, né, que é formado por todos os governantes do Nordeste, e apesar de não ter uma área de RI específica ainda, eles promovem algumas ações de caráter internacional. Ano passado eles estavam na Europa, buscando vários acordos para investimentos e programas educacionais também na Alemanha, em Paris e em Roma. E atualmente
por causa da pandemia, a gente vê a formação de uma rede internacional de conhecimento, né? Buscar sempre pesquisadores de outros países, buscar estudos de outros países também, para tentar compreender quais são as melhores alternativas para lidar com a pandemia atualmente pelos governos. Então, para a gestão pública, a cooperação internacional ela sempre acaba sendo uma estratégia muito importante, principalmente para superar as lacunas que não conseguem ser desenvolvidas a nível nacional, né? E aí eu vou falar agora um pouco das minhas experiências pessoais. Não sei se estou falando rápido demais também, mas eu sou muito tagarela, falo demais, mas eu quero muito escutar as dúvidas de vocês ainda. Mas dentro do curso eu já participei de algumas coisas, que é o grupo de estudos da Paradiplomacia, né? Dentro da universidade você vai ver uma gama de grupos de estudo, e principalmente em RI, que é uma área de muitos ensinos, você sempre é interessante estar se especializando em uma área mais específica, né? Nesse caso é a Paradiplomacia, que é o que eu estudo, que é justamente isso da atuação internacional dos estados e municípios, não necessariamente vinculada ao governo nacional. Eu já tive algumas experiências participando em conferências internacionais. No passado, eu fui para a conferência da Semana do Clima da América Latina e Caribe, que foi um evento da ONU que aconteceu em Salvador, para alinhar alguns posicionamentos para a Conferência do Clima, que ia ter em Santiago, no Chile, no final do ano. E lá foi muito interessante também, porque eu vi muitas das coisas que eu estudo acontecendo ali ao vivo, na prática, que é o fechamento de acordos, mostrar as potencialidades da sua nação, escutar outros países, escutar outros pesquisadores. Então, foi uma experiência muito enriquecedora para mim, em que muito do que eu estudo eu consegui ver ali sendo aplicado. Atualmente, eu participo desse projeto de extensão, chamado IDEF, Internacionalização Descentralizada em Foco, que é um portal, um observatório, que eu posso até mandar o link se vocês tiverem interesse depois, que ele faz um mapeamento no Nordeste, no Brasil, no mundo e na universidade, de várias ações de cooperação internacional que estão acontecendo, não necessariamente ligadas ao governo nacional, né? Vai nesse mesmo âmbito da paradiplomacia que eu falei para vocês, que é justamente pensar várias alternativas que estão sendo pensadas atualmente, né? Então, atualmente, a gente tem isso do consórcio Nordeste, que eu falei, a gente vê alguns investimentos saindo de governantes, a gente vê algumas iniciativas de estudos internacionais. Então, nesse projeto, a gente tenta sistematizar bastante das ações concretas que estão sendo tomadas atualmente, né? Outra experiência que eu tive, que eu acho muito enriquecedora, como eu falei, a academia é uma área que me interessa muito também, foi a monitoria e iniciação da docência dentro do curso, em que a gente faz a monitoria de uma disciplina, né? No caso, a disciplina que eu lecionei foi História das Relações Internacionais na Idade Moderna. É muito interessante porque você tem um contato mesmo da realidade do professor e das didáticas de sala de aula, né? E, nesse caso, a monitoria ela funciona como um projeto de monitoria, então, para além de você dar a disciplina, ela tem que ter algum sentido. Nesse caso, a gente tentou voltar os estudos da disciplina para temáticas do continente africano, que muitas vezes eles são deixados um pouco mais de lado, porque sempre tem aquela ideia que até na escola a gente vê de estudar muito Europa, 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 mas não estudar tanto o Brasil, não estudar tanto a África, não estudar tanto a Ásia. Então, foi nesse sentido, né? Analisar a história, mas partindo por outros atores. Outra experiência que eu tenho são com os modelos das Nações Unidas, que acho que talvez alguns conheçam, que é basicamente as simulações, não sei se vocês já ouviram falar, mas na tal a gente tem a SOI, a Unicim, a Potimun, acho que a Unemun, eu não estou lembrando agora de todas. Mas foram experiências que, apesar de não serem específicas do curso, elas moldaram muito meus interesses na área, tanto de pesquisar a atuação desses organismos, como também de compreender, né, o papel do sistema internacional no pensamento de políticas. É algo que eu estou muito engajado, desde 2015 estou nessa aí, nunca parei assim, sempre estou em algum projeto. Atualmente eu sou secretário acadêmico na Simulação Paraibana de Ensino Médio, lá em João Pessoa, né? E outra experiência que eu acho válida colocar são as amizades e as diferentes visões do curso. Como eu falei, o curso de RI ele é um curso ainda muito novo no Brasil. No Nordeste, quando você vai olhar as federais, são pouquíssimas ainda que tem. Então, na minha sala, apesar de ser em João Pessoa, acho que mais da metade é de outros lugares do Brasil. Então, tem muitos amigos de outros estados que estão ali dentro do curso, que se mudaram, assim como eu, que sou de Natal, e a gente consegue enxergar várias visões diferentes, tanto dos rumos que a gente toma dentro do curso,
como também das experiências pessoais de cada um, né? O que levou cada um deles a entrar no curso. Então, assim, eu estudo uma coisa, mas meus amigos estudam coisas completamente diferentes. Por exemplo, meu foco mais é pensar meio ambiente e isso da cooperação internacional das prefeituras e governos estaduais, né? Eu tenho uma amiga que ela estuda segurança alimentar, compreender os regimes de segurança alimentar internacionalmente e como eles são aplicados no Brasil. Eu tenho uma amiga que ela é voltada completamente para comércio exterior, pensar mesmo estratégias de exportação, importação. Eu tenho outra que analisa mais a América Latina. Então, assim, são muitos âmbitos de estudo que você pode encontrar dentro do curso. E eu acho muito importante isso também, porque a gente sempre tem muito a ideia de que quando você tem que escolher a sua universidade, você tem que ter algo ali fechadinho do que você quer atuar para a sua vida. E eu acho que é muito pesado, né, a gente se cobrar decisões tão fortes assim, tão jovens, né? Então, eu acho que independente do curso também, a gente sempre tem a capacidade de trilhar novos caminhos, né? Não é a sua universidade nem o seu curso que faz você é o seu engajamento, é a sua vontade de saber aquele conteúdo também, que vai determinar a sua experiência no curso e atuação profissional. E eu acho que é muito importante você, ao longo da sua graduação e ao longo da vida, né? Por que não? Tá compreendendo quais são as áreas que são de seu interesse, né? E nesse curso a gente encontra muitas áreas muito interessantes, né? Tanto que cada um acaba encontrando uma diferente. E é muito importante, é muito bom ter essa grande diferença de visões dentro do curso, né? Aqui agora eu coloquei algumas experiências que eu tive, que foi duas matérias que eu escrevi mais recentemente, a que saiu, acho que foi esse mês ainda, que é o Consórcio Nordeste, Perspectivas Internacionais para a Gestão de Enfrentamento da Pandemia. Então, justamente, como é que está funcionando a atuação internacional do Consórcio Nordeste para combater o coronavírus no Nordeste. Outra que eu escrevi foi sobre cooperação climática para as cidades resilientes e as ações da Semana do Clima, aquela conferência que eu participei. Então, é pensar como é que estão sendo as políticas ambientais internacionais feitas nos âmbitos das prefeituras ou pelos ministérios. Aqui é o GEPA, né, o grupo de estudos que eu participo, que eu falei. Essa imagem aqui, que é da Semana do Clima também, né, em Salvador, o painel lá que tinha. Aqui, esse sou eu com vários integrantes da Simulação Paraibana de Ensino Médio, né, que eu organizo, e é quem compõe a equipe agora dessa gestão, que a gente está pensando para o próximo ano, né, devido à pandemia. E aqui agora eu coloquei essa imagem minha com essa senhora, só a título de interesse mesmo, porque não foi uma experiência necessariamente que veio dentro do curso, mas foi um canto que eu pude ver algum desses meus interesses em relações internacionais acontecendo ali ao vivo, que foi esse ano ainda quando eu fui tradutor para uma reunião que teve entre essa cicloativista norte-americana, e a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal. Então, apesar de não ter sido algo que eu fiz com a universidade, mas foi um canto que eu pude ver algumas dessas coisas que eu estudo e ser pilar, né, também de algumas coisas que eu estudo acontecendo ali na prática, que é justamente essas relações entre uma política pública pensada em Natal com alguma articuladora dessa política lá nos Estados Unidos. Então, foi uma experiência muito engrandecedora para mim também. Mas foi isso, eu extrapolei bastante o tempo, eu acho, talvez, mas queria agradecer para todo mundo que assistiu. Aqui eu vou colocar o meu e-mail também, guilherme.lima@academico.ufpb.br, para caso alguém queira tirar uma dúvida ou fazer alguma conversa, estou muito disposto para isso, né? Tive ajuda de muitas pessoas ao longo da minha graduação e antes de eu entrar nela, e vai ser muito bom poder ajudar outras pessoas também. E aqui eu coloquei só ilustrativo mesmo, a imagem do Gilberto Gil, tocando na Assembleia Geral das Nações Unidas, quando ele era ministro da Cultura, né? E aqui do lado dele, tocando batuque, é o ex-secretário-geral da ONU, né? O Kofi Annan. Então é isso, galera. Obrigado, espero que vocês tenham gostado e vou responder agora as dúvidas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos responder a pergunta de Bianca Miranda. Na verdade, deixa eu só beber uma aguinha rapidinho. Que a pessoa fala muito, né? Fica com a garganta seca. Mas vamos lá, Bianca. Ao cursar RI, pode-se trabalhar diretamente na ONU? Como ocorre?
Sim, é uma carreira que ela acontece bastante. Dentro do site das Nações Unidas, você vê altas oportunidades abertas lá, não só para a área de RI, mas para várias outras áreas também, né? Você tem até como pesquisar dentro do site por área, qual está mais relativo àquela vaga, mas tem muita gente que vai buscar estágios na ONU, vai buscar trabalhar diretamente, porque, como eu falei, é muito daquilo da coordenação de projetos, da análise de cenários dentro da organização, então pode sim fazer isso. Tanto que eu falei para vocês que as línguas que eu gosto muito de aprender é o espanhol, o francês e o inglês, né? Porque são as línguas que são mais obrigatórias dentro da ONU. Então, várias vagas aparecem dentro do curso de RI para o pessoal que domina essas línguas também. Mas não só para quem domina essas línguas, tem várias áreas que você pode estar atuando, em várias organizações diferentes. Organizações para o meio ambiente, organizações como a ONU Mulheres, organizações como a Internacional do Trabalho. Então, tem muitas vagas ali que o profissional de RI ele pode estar atuando, diretamente mesmo. Como está o mercado de trabalho aqui em Natal? Então, em Natal, eu não tenho tanta certeza, porque, como eu falei, eu estudo em João Pessoa, então, nos últimos anos, minha realidade tem sido muito mais a paraibana. Mas o que eu posso dizer, pelo menos do que muito falaram para mim, é que em Natal a gente tem uma área muito mais forte de comércio exterior, né? Pensar a exportação e importação de produtos e empresas. Então, acredito que, como a gente não tem tantas embaixadas e consulados, como em Recife, por exemplo, essa área mais econômica, ela fica sempre um pouco mais forte, né? Bianca Miranda, outra pergunta também. É uma profissão muito burocrática? Depende. Acho que tem cenários que são bem mais diretos mesmo, mas tem outros, como as representações diplomáticas e embaixadas também, que requerem uma dose maior de burocracia, né? De alguns processos. Eu gosto dessa sua pergunta porque é uma visão que eu tenho também. Muitas vezes é um trabalho mais de sentar na frente do computador e fazer uma pesquisa e levar esse projeto, apresentar um projeto, ver se ele vai ser aprovado, ver se ele vai ser viável. Então, eu vejo, acho que é um trabalho mais burocrático nesse sentido. Bianca Miranda, não, gente, eu confundi, acho que foi as perguntas que foram colocadas aqui. Enfim, desculpe se eu falei o nome errado das pessoas. Edinalva Duarte. Precisa ter um conhecimento em inglês antes de fazer o curso? Não precisa ter um conhecimento. Muita gente da minha sala não tem um curso, mas assim, é aquilo que eu falei. Cabe também de cada professor ver como é que ele vai colocar os textos e quais indicações ele vai colocar. Por exemplo, eu tive um professor que ele botou a cadeira inteira só texto em inglês. Aí vai da consciência dele também, né? Mas tem muita gente disposta a estar traduzindo e ajudando nisso também. Mas, como eu falei, como é um curso muito recente, principalmente no Brasil, boa parte dos estudos, eles ainda são muito concentrados internacionalmente, né? Agora, nos últimos anos, que a gente tem emergindo mais estudos propriamente brasileiros. Então, muito material fundamental a gente encontra na língua inglesa. Mas, assim, nada que você não consiga alguma hora encontrar em português ou traduzir tranquilamente. Qual a média salarial? Pergunta muito importante também, porque, como eu falei, vai depender bastante da área que você está inserido, né? Tem profissionais de secretarias que, como eu falei, não são coisas tão formalizadas ainda, que chega a ter uma faixa lá para uns R$ 2.000, pelo que eu vi, mas tem acordos de cooperação que você fecha, que consegue fechar valores muito, como é que eu posso falar? Mas, enfim, a articulação de projetos, ela gera, assim, um bom lucro profissional de RI em alguns trabalhos, né? A gente tem na carreira diplomática, que é a mais sonhada, né? Que tem um salário muito recheado também. Mas, assim, depende muito da profissão que você vai estar atuando. Como eu falei, são várias áreas que você pode estar se inserindo, né? Existem bolsas de pesquisa para esse curso? Existem bastante. No meu curso tem pelo menos umas 7. Estudando guerra, estudando cooperação internacional, estudando perspectivas de paz. Tem uma amiga minha agora que está participando de uma pesquisa que ela vê a atuação internacional do PCC. Então, ela vê bastante a perspectiva mesmo da internacionalização dessas redes criminosas, né? Então, assim, uma gama muito grande de assuntos que podem estar sendo pensados dentro do curso, e muita oportunidade de pesquisa aparece também.
Claro que a coisa da bolsa depende muito da verba que é disponibilizada pelo governo federal, mas pelo menos a boa intenção e projetos sempre estão aparecendo. Quais são os estados brasileiros que mais contratam esses profissionais? Você analisa alguma região do país com a tendência de crescimento maior do que as outras? Então, eu acho que, novamente, sempre é aquela coisa que depende um pouco da área, né? Mas, querendo ou não, a gente, no Nordeste, a gente vê algumas deficiências mesmo em relação à região Sul, à região Sudeste. Então, muitas dessas vagas estão mais concentradas lá porque tem a maior presença de embaixadas, tem a maior presença de multinacionais. Então, por exemplo, são vagas que aparecem muito mais comumente no polo São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro do que Recife, Natal, João Pessoa, por exemplo. Então, ainda a gente tem esse lado voltado um pouco mais para o sul, mas isso não é regra. Lembrando disso também, tem muitos pontos de atuação mais locais. Sabe dizer quais os principais pesos desse curso para entrar no Enem? Eu não lembro agora, sinceramente, mas eu acho que geralmente são pesos maiores para a área de humanidades, né? Para a área de linguagens também, e no mais era isso mesmo. Só respondendo aqui outra pergunta que eu não terminei, qual é a área que está em crescimento, né, em relação às outras? Qual região do país está em crescimento? Eu acho que aqui no Nordeste a gente tem um crescimento muito maior de ações internacionais lá mais para o Maranhão e Salvador, mas é algo ainda que é ainda diferenciado em relação ao Sul e ao Sudeste, né? Quanto é o tempo do curso, de Vitória Cailani? Na UFPB são de 4 a 4 anos e meio, eu não sei como está funcionando na UNP aqui em Natal, né, que tem o curso, mas geralmente é por aí mesmo, acho que não extrapola 5 anos de curso, não. Dailton Lima, não, de novo, é o nome das pessoas, né? Qual é a especialização do curso? Então, como eu falei, dentro dessa área interdisciplinar, você encontra várias especializações. Tem muita gente que vai para a área de direito internacional, gente que vai para a área de cooperação internacional, gente que vai para a área de regimes internacionais para o meio ambiente, gente que vai para a área de ciência política mesmo, de estudos da democracia, de estudos das organizações. Tem uma que eu vi também recentemente, que é estudando os regimes internacionais de proteção ao patrimônio histórico. Então, assim, dentro da área de RI, você sempre está conseguindo encontrar especializações tangentes ao que você viu ao longo da sua graduação. Quais as áreas do Enem pesam mais na hora de entrar em RI? Como eu falei, não tenho certeza, agora, acho que no Enem, quando eu fiz, eu acho que era peso zero tudo, não tenho certeza, mas a área de humanidade sempre está em alta, né, porque é o que a gente acaba utilizando mais na graduação. Eu acho que eu respondi todas as perguntas agora, mas se alguém tiver outra pergunta, pode colocar aqui, se não dá tempo para responder também. Respondo pelo e-mail, sem nenhum problema. Vamos lá. Há vagas de estágio para os estudantes desse curso ou mercado que é apenas profissionais já preparados para essa função? Então, vagas de estágio são coisas que ainda existe uma dificuldade, mas não é nada impossível, principalmente porque é aquilo que eu falei de não ser uma vaga, não ser uma área que está completamente fechada as vagas para o curso, né? Mas existem sim, no meu curso de estágio obrigatório, e tem várias oportunidades de estar estagiando, tanto em organizações da gestão pública, como né, em organizações também, principalmente aquilo que eu falei para vocês de angariamento de fundos, tem o trabalho em ONGs, né, tem o trabalho com comércio exterior também, empresas de exportação, setor privado, e agora eu vou até contar um caso engraçado, né, porque como eu falei, a área de RI ela consegue ser bastante ampla em muitos aspectos, né? Você consegue encaixar ela em uma diversidade de demandas, né? Profissionais. E aí teve um aluno do meu curso que o estágio dele que ele conseguiu foi numa agência funerária, por incrível que pareça, porque ele ficava com toda a questão burocrática e papelada dos mortos internacionais, né? Então, assim, as vagas existem, nem sempre elas estão ali expostas, mas sempre tem a possibilidade de estar correndo atrás e estar demonstrando a sua potencialidade, né? Existem muitas vagas dentro das universidades também, de vários projetos de cooperação que são estabelecidos, tanto nas federais como nas particulares, e, enfim, muitas vagas acabam, você consegue encaixar muitos conhecimentos do curso para aliar alguma vaga de estágio que apareceu. Eu estava vendo um agora que era para a Associação de Profissionais de Relações Internacionais, né? Que era basicamente a criação de artes que elas contemplassem vários conceitos de relações internacionais. Então, assim, são vagas bastante amplas quando você para ver.
Nem sempre elas estão ali evidentes, mas elas acontecem. No setor de hotelaria também aparece bastante. Eu acho que no mais foi isso mesmo. Se tiver mais alguma pergunta ainda, podem falar. Eu acho que ficou por isso. Resta um minuto aqui agora para encerrar, então eu vou agradecer a todo mundo que assistiu aqui agora, né? Eu gosto muito do curso que eu faço, eu gosto muito das coisas que eu estudo, e eu acho que sempre lembrar que a sua graduação nunca vai definir você 100%, né? Você não pode apostar todas as suas, como é que eu posso dizer? Todas as suas esperanças num curso específico, você tem que trilhar também o caminho do profissional que você quer ser. E se você não decidiu agora o seu curso, não tem nenhum problema, você tem um grande caminho ainda para decidir o curso, né? E às vezes você pode até fazer o curso e ver que não era aquilo que queria, mas não tem nenhum problema sobre isso. Eu acho que conhecimento e a caminhada profissional é uma coisa que demanda tempo, né? Nem sempre a gente chega com tudo fechado. Às vezes as coisas parecem que não estão certas ainda, mas elas vão chegar em algum momento. Então, tenha muita tranquilidade, vão ter vários cursos sendo apresentados aqui nessa feira, achei uma iniciativa muito bacana, e espero que vocês encontrem áreas de afinidade. Mas foi isso, pessoal. Agora quero agradecer, né, em nome da organização, por você ter se disponibilizado e ter se comprometido com a gente, né, que é uma ação, assim, que nós estamos vendo que está ajudando muita gente e que continue ajudando. Então, muito obrigado por você estar aqui hoje e falar desse curso que, assim, eu achei ele muito bom e que você tenha muito sucesso na sua vida. E eu acho que é isso. Agora a gente vai finalizar, né, esse curso e a gente volta, gente, às 4h15 para começar com o curso de teatro. Então, espero que vocês tenham gostado e até já já. Telespectador da mostra, né? Então, eu queria falar contigo, mas primeiro, tem como tu chamar todos os teus amigos aqui? É que é um papo público, sabe? Obrigado. Então, eu queria perguntar a vocês estão realmente gostando da amostra? Vocês estão conseguindo absorver todo o conteúdo que a gente quer passar? A amostra foi feita por você e para você, com todo amor e carinho, por todos os participantes. E queria dizer que o MSE não vai parar por aqui, então acompanhe o nosso YouTube e o nosso Instagram para não ficar de fora das atualizações, tá bom? Queria pedir outra coisa, tem como tu compartilhar o YouTube e o Instagram para que chegue mais pessoas? Sim. Eu queria também, eu posso esperar você da segunda ao sábado, todo dia aqui? Sim? Então tá bom, te pego às 3, tá bom? Beijo.